Temos o prazer de apresentar novamente a doutora Irvenia Prada, que é médica veterinária formada pela Faculdade de Medicina Veterinária de São Paulo e é ligada a várias entidades espíritas e sociedades científicas. A doutora vai falar sobre o tema mediunidade em animais e depois, isto vai ser por um tempo de 50 minutos, e depois vamos a ter oportunidade de que a doutora possa responder algumas perguntas. Boa noite a todos. Uma alegria a gente se encontrar, né? Eu, quando saio de casa e venho para os encontros espíritas, eu digo, eu vou lá encontrar minha tribo, né? Porque a gente tem sintonia de pensamentos, de sentimentos, e o que é mais importante, temos o mesmo propósito de trabalhar para um mundo melhor. Então, agradeço a Jesus, agradeço as pessoas responsáveis pelo evento, pelo fato de estar aqui hoje encontrando vocês. Eu estou também muito feliz porque vou tratar de um tema que é muito relacionado ao meu exercício profissional, né? E também a um compromisso que eu fui descobrindo que tinha com a sorte dos animais. Então vamos lá, mediunidade nos animais. Bom, então, mediunidade dos animais. Esse assunto foi discutido na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, segundo matéria publicada na Revista Espírita de Kardec, de setembro de 1861. E por que Kardec levou esse assunto para ser discutido na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? Porque tinha aqueles carrinhos com periquitinhos, com papagaios, enfim, com pássaros, e que tiravam aqueles cartões e viam a sorte das pessoas. E às vezes eles começaram a perguntar, puxa, mas deu certo, puxa, é isso mesmo. Então começou aquele questionamento, se os pássaros tinham alguma intuição, tinham alguma forma de mediunidade, a ponto de tirar o papelzinho certo, correspondente à sorte de cada uma das pessoas. E depois, então, numa das noites em que isso foi discutido na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o espírito Erasto se manifestou e deu uma série de informações a respeito da mediunidade dos animais. Então, no livro dos médiuns, no item 2.3, e esse assunto está contido num capítulo do livro dos médiuns sobre a mediunidade dos animais, vocês vejam a preocupação de Kardec em definir, em esclarecer esse assunto, porque um dos capítulos do livro dos médiuns, né, ele é alusivo à mediunidade dos animais. Então, o espírito Erasto, que foi um dos espíritos que colaborou muito com informações durante a codificação, ele começa assim a sua comunicação. Há evidências de que os espíritos podem se tornar visíveis e tangíveis para os animais, e que estes compreendem certos pensamentos do homem. Então, esse assunto, ele é tratado em várias obras. Por exemplo, na obra de Ernesto Bozano, Os Animais Têm Alma, e também manifestações metapsíquicas nos animais, Bozano relata mais de 100 casos de manifestações metapsíquicas nos animais nas suas obras. Herculano Pires, no livro Mediunidade, Vida e Comunicação, também ele faz menção ao assunto. E Carlos Loureiro também tem uma obra, Fenômenos Espíritas no Mundo Animal. Então, a gente tem outras fontes para recorrer a isso. Mas eu vou analisar o assunto levando em consideração o seguinte: os tipos de manifestações mediúnicas que são consideradas no livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 16. Primeiro, Kardec considera manifestações de efeitos inteligentes, depois manifestações de efeitos físicos, e eu vou considerar ainda uma terceira opção, que Kardec se refere no livro dos médiuns, em obras póstumas, a respeito de algumas formas de manifestação de fenômenos que são discutidas se são ou não mediunidade, se seria mediunidade ou animismo. Então, mediunidade de efeitos inteligentes, de efeitos físicos, que segundo o livro dos médiuns, no livro 187, nós vamos caracterizar da seguinte maneira: analisando os diversos fenômenos produzidos sob influência mediúnica, vê-se que há em todos um efeito físico e que aos efeitos físicos se junta quase sempre um efeito inteligente,
às vezes também o contrário, sendo às vezes difícil se estabelecer o limite entre uma coisa e outra. E nessa terceira opção que eu vou considerar de mediunismo ou animismo, então Kardec refere-se, é o caso dos médiuns, entre aspas, videntes, audientes, sonambúlicos e sensitivos ou impressionáveis. Ele relata isso em Obras Póstumas, capítulo 7º, né? E também a mesma consideração de Kardec é feita em relação aos médiuns, entre aspas, curadores, o que é tratado no Livro dos Médiuns, nos itens 175 e 189. Então, vamos à primeira opção, manifestações inteligentes ou intelectuais. Então, nessa opção, na mediunidade do ser humano, o indivíduo funciona, o sensitivo funciona como intermediário. É o caso da psicografia e da psicofonia. E nos domínios da mediunidade, no capítulo 8 de André Luiz, ele faz uma extensa consideração sobre as características da psicofonia consciente e da psicofonia inconsciente. Então, nessas duas fontes, nós podemos estudar e aprender exatamente a respeito das características das chamadas manifestações inteligentes ou intelectuais. E uma observação que eu gostei muito de ver foi no livro Diversidade dos Carismas, volume 1, de Hermínio Miranda, capítulo 12, quando ele diz, fenômeno mediúnico de fato, na plenitude de sua conotação semântica, é o de efeito intelectual, no qual o sensitivo funciona realmente como canal de comunicação entre encarnados e desencarnados. Porque etimologicamente o termo médium quer dizer o seguinte, intermediário, né, que está intermediando o processo. Porque nas manifestações de efeitos físicos, o papel do sensitivo é diferente. Por isso é que Hermínio Miranda diz que na conotação semântica da palavra e na plenitude de sua expressão etimológica, fenômeno mediúnico de fato é o fenômeno de efeitos inteligentes. Então, como é que acontece esse fenômeno no ser humano? Então, o espírito, o fluido do espírito comunicante se combina, entre aspas, com o fluido do perispírito do médium, criando-se assim a atmosfera. Você veja que a gente tem tanta dificuldade em precisar os termos do processo, que a gente tem que colocar tudo entre aspas, né? Colocando assim, a atmosfera apropriada, para que o pensamento do espírito comunicante alcance a mente e o cérebro do médium, que vai funcionar como intermediário, né? Próximo, por favor. Então, nessas manifestações inteligentes ou intelectuais, nós temos algumas informações no livro dos médiuns. No item 189, os efeitos inteligentes são o que o espírito produz, servindo-se nos elementos existentes no cérebro do médium. Eu estou caracterizando qual é o processo no ser humano, para depois a gente analisar se os animais teriam condições de preencher as características do médium como intermediário, né, no cérebro do médium. Então, essa coisa do cérebro do médium é muito importante. Uma vez eu assisti uma palestra do Divaldo, e ele contou o seguinte, que ele tinha ido a um sepultamento de um amigo, e quando ele ia saindo do cemitério, andando pela Alameda, veio um espírito encontrar com ele. Vocês imaginem a cena. Era o espírito de um médico baiano que tinha desencarnado lá. O sobrenome dele era Luz, Dr. Luz. E ele veio e disse, oi, Divaldo, boa tarde e tal, eu preciso conversar com você e combinar algumas coisas. Mas antes disso, você quer conhecer o meu túmulo? Não é? Que convite mais esquisito. Mas o Divaldo percorreu as alamedas do cemitério e foram até o túmulo do Dr. Luz. Então ele disse, olha que incongruência. Eu fui um médico que, felizmente, tive o despertamento de exercer a medicina com caridade. Ele tinha uma obra social muito vasta. Em homenagem a ele, as pessoas fizeram um túmulo assim, com uma obra de arte em baixo e alto relevo, em mármore. Ele disse, em vez de usar esse dinheiro para a minha obra, né, para as pessoas necessitadas, fizeram essa verdadeira obra de arte. Mas não é sobre isso que eu quero falar com você. É o seguinte, alguns espíritos vão querer, por inspiração, valer-se das suas palestras para transmitir conhecimentos para as pessoas. Mas nós precisamos deixar no seu cérebro, na sua memória, alguns conhecimentos da área médica.
Então, eu fui destacado por esses espíritos amigos para dar algumas aulas para você sobre anatomia e fisiologia. Então, nós podemos nos encontrar toda terça-feira, às 10 horas da noite, você se recolhe ao seu quarto e você vai ter, nas sucessivas semanas, aulas sobre isso. Então, tudo bem. Chegou na terça-feira, o Divaldo se recolheu, o doutor Luz logo apareceu, se encontrou com ele e começou a lhe dar aula com coisas projetadas na parede. E o primeiro tema foi sistema nervoso autônomo. E falou do sistema nervoso simpático, parasimpático, do síndrome adrenérgico, dos neurotransmissores, e falou tal. Chegou na outra semana, foi outra aula também assim, de um assunto muito intrincado, e o Divaldo começou a ficar perturbado, porque ele disse, eu não estou entendendo nada, não estou me lembrando de nada. Aí chegou na terceira vez, o doutor Luz chegou, ele disse, doutor Luz, nós precisamos conversar. Eu não estou entendendo nada, não estou guardando nada na minha memória sobre essas coisas terríveis que o senhor está me trazendo. O doutor Luz que riu e disse, Divaldo, não se preocupe, você só preste atenção, porque essas informações vão ficar guardadas no seu arquivo de memória, no seu cérebro. E quando nós precisarmos da informação durante as suas palestras, o conteúdo já está lá. Então, é mais fácil você resgatar o conteúdo que já está lá, do que se você não tivesse nunca ouvido falar sobre o assunto. Então, apenas preste atenção, que esse conteúdo vai ficar retido lá na sua memória. Então, é muito importante a gente lembrar que no fenômeno de manifestação inteligente ou intelectual, quando a transmissão do pensamento do espírito comunicante se faz para a mente do médium, necessariamente essa informação também vai passar pelo cérebro do médium. Bom, na questão 225 do Livro dos Médiuns, ainda existe o complemento, com a irradiação do pensamento. Na 223.9, para uma comunicação inteligente, a necessidade de um intermediário inteligente, o espírito do médium. E na 189, na observação. No médium escrevente, mesmo que ele está se referindo à escrita, à psicografia, mesmo que a escrita seja completamente mecânica, o cérebro tem sempre um papel ativo. Nós temos o conceito equivocado que na psicografia mecânica, o espírito toma a mão do médium e ele vai escrevendo de maneira inconsciente. Mesmo neste caso, esclarece o Livro dos Médiuns, mesmo neste caso, a informação passa pelo cérebro do médium, né? Próximo, por favor. Bom, então, vamos voltar ao capítulo que trata da mediunidade dos animais, capítulo 22 do Livro dos Médiuns. No item 236, temos a comunicação de Erasto. Então, ele diz assim, resumidamente, os semelhantes agem através dos semelhantes e como seus semelhantes. Não havendo afinidade entre o fluido do homem e o fluido do animal, não há possibilidade deste atuar como médium. Ele está se referindo ao tipo de manifestação inteligente ou intelectual. Outra coisa que ele diz, os espíritos tiram do cérebro do médium, vocês se lembram do caso do Divaldo, os elementos necessários para dar ao pensamento deles, espíritos comunicantes, a forma sensível e apreensível para nós. Caso do Divaldo, já contei. Então, ele diz, que elemento encontraríamos no cérebro de um animal, correspondente à estrutura psíquica da sua mente, que pudesse servir de semelhante ao espírito comunicante para finalizar a comunicação. Então, ele diz assim, alguns animais, é verdade, compreendem certos pensamentos do homem, mas não os podendo reproduzir, não podem servir-nos de intérprete. Eu sublinhei porque eu quero comentar esses dois aspectos, né? Então, vejam bem, alguns animais compreendem certos pensamentos do homem. E a outra coisa, não os podendo reproduzir. Então, vamos para frente, por favor. Então, Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês radicado nos Estados Unidos, ele fez a sua tese de doutorado sobre telepatia entre animais e seres humanos. A tese foi aprovada. E depois, uma aluna minha, ela esteve nos Estados Unidos, foi assistir a apresentação de um grupo que trabalha com o assunto, e ela, na volta, me disse, olha, professora, foi muito convincente a demonstração de que os animais, eles trabalhavam com cães, os animais podem compreender pensamentos do homem através da comunicação telepática. Porque na tese dele,
ele defende a hipótese de que os animais se comunicam telepaticamente com os seres humanos. Então, esse assunto está no livro, que já está traduzido para o português e foi publicado já em 99, Os Cães Sabem Quando os Seus Donos Estão Chegando. Então, a reflexão que a gente faz é o seguinte, olha, se, por exemplo, cães ou outros animais se comunicam telepaticamente com os seres humanos, até que ponto essa comunicação telepática poderia ser incluída na ordem da mediunidade, não é? Porque, então, se telepaticamente nós podemos nos comunicar, seres humanos, e se a comunicação telepática pode se fazer entre animais e seres humanos, então fica a questão, eu não posso dar uma resposta definitiva para vocês, mas fica a questão, a pergunta, se essa forma de comunicação telepática, se realmente ela existe, parece que sim, pela teoria de Rupert Sheldrake, se ela poderia ser catalogada como fenômeno mediúnico. O Rupert Sheldrake, se a gente se lembra, se vocês se lembram, ele também é criador da teoria dos campos mórficos, que bate com o modelo organizador biológico do Dr. Hernani Guimarães Andrade, né? Então, ele diz que os campos mórficos ou morfogenéticos, eles seriam a matriz de organização da matéria. E mais ainda, ele fala que existe ressonância intercampos. Então, através da ressonância entre um campo de um indivíduo com o campo de outro indivíduo, as informações passariam de um campo para outro. Então, eu pergunto também, eu faço uma reflexão que ainda não tenho resposta definitiva, se a ressonância intercampos, ela possibilitando a transferência de informação de um indivíduo para outro dentro de uma mesma espécie, ela também poderia representar fenômeno mediúnico, não é? Então, são questões. E eu fiquei pensando uma outra coisa. Essa ressonância intercampos, eu acho que é o elemento que pode dar sustentação à teoria do inconsciente coletivo de Jung, não é? Porque, então, em outras correntes filosóficas e religiosas, que não o espiritismo, mas como, por exemplo, o esoterismo, quando se fala de alma-grupo, então, que o indivíduo tem uma determinada coleção de informações, depois, quando morre o corpo físico, aquele princípio volta para uma entidade comum, não é? Eu não aceito a alma-grupo, em toda a doutrina não encontrei uma só palavra na obra da codificação sobre isso, mas eu acho que pode haver transferência de informação de um indivíduo para outro através dos campos mórficos, então haveria um inconsciente coletivo, não só em relação à espécie humana, mas também em relação a cada uma das espécies animais. Porque tem aquela história que foi vinculada pela internet, não sei se vocês se lembram, que num determinado lugar uma macaca, de repente, ela pegou uma batata, um tubérculo que estava cheio de terra, ela foi até a beira da água e lavou. E depois os estudiosos da etologia, que é a ciência do comportamento animal, também descobriram que outros macacos em outros lugares também começaram a lavar tubérculos, batatas. Então, pode ser que essa informação, através dos campos mórficos de Sheldrake, tenha chegado a campos mórficos de outros indivíduos. Então, também é uma questão que se levanta, será que isso seria uma forma de mediunidade entre os indivíduos de uma mesma espécie animal? Não é? É uma pergunta que se faz. Mais uma, por favor. Acho que mais uma. Mais uma. Isso. Então, outra coisa. Quem leu esse livro fantástico, O Parente Mais Próximo, do biólogo americano Roger Fuchs? Roger Fuchs, durante mais de 30 anos, ele ensinou chimpanzés a linguagem gestual dos deficientes auditivos. Ele foi estagiário e estudante do casal Gardner, que tentou ensinar a comunicação oral, a fala, para chimpanzés, para gorilas, mas jamais conseguiu. Porque se eles tivessem atinado que a conformação do aparelho fonador dos chamados hominoides é diferente ainda do aparelho fonador do ser humano, então não conseguiram. E quando o Fuchs chegou lá e disse, eu quero fazer alguma coisa nessa área, ele disse, olha, então, tente ensinar os hominoides, no caso os chimpanzés, a linguagem gestual dos surdos-mudos. Essa linguagem tem mais de 150 sinais, e ele foi ensinando os chimpanzés, eles aprenderam todos os sinais, e através dessa linguagem,
eles aprenderam a se comunicar com seres humanos. Então, teve duas coisas fantásticas. Primeiro, aprenderam a linguagem e ainda começaram a ensinar essa linguagem para os bebês que iam nascendo e para outros chimpanzés que chegavam ao grupo. E ainda mais, comunicando-se com os seres humanos, revelaram conteúdos do seu psiquismo que o ser humano admitia que eram patognomônicos, que eram peculiares apenas da mente humana, como noção de passado e futuro, associação de ideias, vivência de emoções e uma porção de outros conteúdos, né? Então, através disso, dessa linguagem, os chimpanzés conseguiram revelar aos seres humanos grande parte do seu conteúdo, para surpresa de todos. Essa chimpanzé de baixo, a Washoe, ela teve um bebezinho que nasceu com uma cardiopatia, viveu algumas horas e morreu. O bebê já está morto aí e ela está debruçada sobre ele, acarinhando e com comportamento afetivo. Aí o Futs foi lá, tirou o bebê, porque já estava morto e tal, ela entrou num processo depressivo. Ela ficou com a cara voltada para o canto da parede durante 15 dias, recusava-se a se alimentar, a conversar, qualquer coisa. Aí foi indo. Quando ele conseguiu conversar com ela, através dessa linguagem, ela disse, eu não quero falar com você, eu não quero conversar com você, eu estou brava com você, você tirou meu bebê, eu quero meu bebê. Então, ele teve a iniciativa de entrar em contato com centros de primatologia de vários lugares do mundo e encontrou um bebezinho órfão, tinha acontecido o contrário, a mãe tinha morrido. Aí, ele trouxe o bebezinho, ofereceu para ela, ela aceitou o bebezinho e saiu da depressão. Então, vocês vejam que o comportamento meritório, né, a ação meritória, é o grande triunfo que nós temos para sair das nossas dores psíquicas, né? Então, ela ensinou isso para a gente. Adotou o bebezinho, saiu da depressão e os dois foram felizes para sempre. Não, volta, por favor, que eu não terminei. Então, se vocês se lembram, a outra coisa que eu grifei era a possibilidade dos animais transmitirem, comunicarem a informação que por acaso teriam recebido, né? Acho que você pode voltar um slide ou dois. Pode voltar mais um. Esse aqui embaixo. Olha, compreende certos pensamentos do homem. Então, através da telepatia do Sheldrake, isso seria possível. Mas não os podendo reproduzir. Os chimpanzés, através da linguagem gestual, eles conseguiam transmitir para o ser humano as informações que tinham. Então, vamos para o slide que a gente estava, né? Então, surge a outra reflexão. Será que, através de um processo adequado, os chimpanzés conseguiriam, através da telepatia com seres humanos encarnados ou desencarnados, transmitir pela linguagem gestual o conteúdo da sua informação para os seres humanos? Então, são questões que a gente ainda tem pela frente, né? Bom, então, concluindo esse primeiro bloco, que nós estamos analisando de manifestações inteligentes ou intelectuais, em que o médium sensitivo funciona como intermediário, qual seria a nossa conclusão provisória, digamos assim? Neste momento, nós não reconhecemos nos animais, ou não podemos afirmar em relação aos animais, considerados de um modo geral, porque tem centenas de espécies animais, né? As condições necessárias para a sua atuação como médiuns intermediários nas manifestações de efeitos intelectuais ou inteligentes. Então, apesar dos questionamentos que eu fiz, das questões que existem, por enquanto nós não podemos afirmar positivamente, categoricamente, que os diferentes animais considerados de uma forma geral possam servir como intermediários nos processos de manifestações inteligentes ou intelectuais. É uma postura nossa quase de defesa, de reserva. Pode ser que existam mecanismos em que isso aconteça, mas, por enquanto, nós não temos ainda elementos definitivos para afirmar que isso seja verdadeiro, né? Então, eu estou refletindo. Estudos futuros a respeito da possibilidade de comunicação telepática dos animais com seres humanos e de reprodução das informações eventualmente recebidas, particularmente em relação aos hominoides, que são os macacos mais parecidos com o ser humano, como gorila, chimpanzés, etc., poderão nos trazer novos subsídios para entendimento da questão. Tudo bem? Vamos para o próximo, então, por favor. Manifestações de efeitos físicos também são tratados no livro dos médiuns, a segunda parte, no capítulo 2.
Neste caso, o sensitivo funciona como colaborador do fenômeno, como doador de fluidos, né? Então, por aquele desenho ali, que eu vou explicar no slide seguinte, a gente já pode perceber que a situação, que as circunstâncias são diferentes. Então, no livro dos médiuns, item 58, nós lemos: o espírito precisa da matéria para agir sobre a matéria. Então, que matéria é essa, né? Na 98 está a explicação. É o fluido vital, o apanágio exclusivo do encarnado. Quando eu li essa informação, eu caí sentada. Eu disse, meu Deus, porque eu sempre me perguntei por que os espíritos precisam de nós para resolver algumas coisas, para ajudar. Por exemplo, no fenômeno mediúnico, espíritos que tiveram morte violenta, espíritos que tiveram mortes por doenças degenerativas, enfim, com muito sofrimento do corpo físico, precisa haver a manifestação mediúnica para que esses espíritos, através da matéria, possam ser auxiliados. Então, eu me perguntava, eu falei, meu Deus, a gente ainda é espírito tão inferior, a gente precisa fazer trabalho mediúnico, por que será que eles já não resolvem isso lá no plano espiritual, né? Mas essa informação me fez, assim, abrir um insight na cabeça. Eu falei, meu Deus, olha, aqui está a resposta. O fluido vital é apanágio exclusivo do encarnado. Ou seja, durante o princípio vital, quando ele trabalha nas nossas células, o trabalho dele é que vai gerando a formação do fluido vital. Então, os espíritos que estão ainda muito ligados à matéria, ou que tiveram morte violenta, enfim, que ainda tem esse vínculo com a matéria, esse vínculo muito estreito com essa matéria, eles precisam novamente ter o choque com essa matéria e serem trabalhados nesse patamar para que eles possam se libertar do processo. Por isso é que eles precisam de nós encarnados, né? Olha, eu me senti tão importante nesse momento, eu disse, puxa vida, né? Que coisa boa. E o Hermínio Miranda, que é uma criatura tão doce, né? Quem conhece ele pessoalmente, e já escreveu mais de 30 livros, cada um melhor que o outro, ele, num dos livros, ele diz o seguinte, que ele põe textualmente, dada a condição das minhas combalidas coronárias, ele tem um problema cardíaco, ele foi recomendado pelo seu médico a fazer caminhadas. E como ele mora no litoral, então ele fazia caminhada de 4, 5 quilômetros por dia na praia. E ele se acostumou a ir rezando. Olha, a criatura, quando ela está imbuída, né, da sua proposta e tudo, aproveita todos os momentos. Então, ele se acostumou, doutor André, a ir caminhando e fazendo preces. E um dia, no fenômeno mediúnico, na casa espírita que ele frequentava, um mentor disse para ele, olha, para ele continuar a fazer as preces, porque os espíritos já se acostumaram a acompanhá-lo e recolher os fluidos que emanavam das suas preces, armazenar esse fluido para o atendimento de entidades necessitadas. Então eu falei, bom, então o senhor Hermínio Miranda faz isso, então eu vou fazer também, né? Então em janeiro eu sempre alugo uma casa na praia e vão as minhas 4 filhas com as suas famílias e os meus 9 netos, e eu já passei a mensagem para todo mundo, olha, vai caminhar na praia, vai rezando, né? Que os espíritos vão recolhendo os fluidos. Então, é uma manifestação mediúnica de efeito físico, né? Porque nós estamos trabalhando com a espiritualidade e eles vêm recolher os nossos fluidos. Então, nós estamos trabalhando como doadores de fluidos. E isso depois vai fazer parte de um fenômeno, quando esse fluido for utilizado, né? De alguma maneira, então, estamos trabalhando como encarnados e os espíritos beneméritos vem recolher os nossos fluidos quando isso servir para alguma coisa, né? Bom, então, o fluido vital, ele tem a sua fonte não só em nós, seres humanos, mas em todos os seres vivos, né? Isso a gente precisa se lembrar. Vamos para o próximo, por favor? Não, então acho que tem que voltar naquele mesmo para eu fazer a explicação do fenômeno. Então, o que acontece nas características do fenômeno? O pensamento e a vontade do espírito encarnado ou desencarnado, mas aí eu pus desencarnado, mas enfim, né? Para a produção de um fenômeno, o que vai acontecer? O fluido espiritual desse espírito vai se combinar com o fluido perispiritual do médium, né?
E então, esse fluido resultante dessa combinação vai saturar, entre aspas, também o objeto que vai ser, digamos, que vai ser o objetivo do fenômeno mediúnico, e vai mudar as características moleculares e atômicas desse objeto material para que o fenômeno seja produzido. Por exemplo, a levitação de objetos, o transporte de objetos, a materialização, enfim, todos os fenômenos mediúnicos, eles vão acontecer exatamente por esse tipo de processo. E o médium que está doando fluidos, nem sempre ele sabe disso, né? Nem sempre ele está consciente do processo. É o que nós podemos ver, por exemplo, no livro dos Médiuns 95, Kardec relata o caso da Casa Assombrada da Rua Desnoyers, em Paris. Os pormenores disso estão na Revista Espírita de agosto de 1860. Então, acontece o seguinte, naquele quarteirão está acontecendo um fuxico de uma casa mal assombrada. Então, voam os objetos, a cortina se abre sozinha, as janelas também batem as portas. Então, está acontecendo um fuzuê lá. Kardec evoca o espírito, e ele diz para o espírito, quem te serviu de instrumento? O espírito responde, uma criada. Ela te ajudava, te auxiliava sem saber? Diz o espírito, sim, pobre moça, era mais assustada. Ou seja, essa criada ali da redondeza, às vezes nem era da própria casa ou da vizinhança, ela era um poderoso médium de efeitos físicos, de doação de fluidos, e a coitada nem sabia disso, né? Então o espírito... Então Kardec pergunta, por que você está fazendo isso? Para me divertir com a situação, apenas para brincar com isso. São espíritos brincalhões, né? Kardec se refere a ele. Próximo, por favor. Então, nesse tipo de manifestação de efeitos físicos, os espíritos buscam elementos da natureza, substâncias, né, fluidos, de que se valem para o auxílio de encarnados e desencarnados. André Luiz refere em suas obras que são levados à beira do mar, fonte intensa de fluido vital, porque o que tem dentro do mar? Não tem lá milhares de animais, de peixes, de toda a ordem, né? Tem plantas, né, que são também elaboradores de fluido vital. Então, André Luiz refere que são levados à beira do mar, fonte imensa de fluido vital, espíritos, né, perispíritos, de enfermos encarnados, em desdobramento durante o sono, para que sejam reenergizados com o fluido vital do mar. Então, quando a gente estiver andando na beira da praia, fazendo prece, vamos nos lembrar também que o mar é uma fonte imensa de fluido vital, e nós podemos também nos valer desse grande recurso. Então, a gente pergunta, os animais poderiam valer como doadores de fluidos? É claro que é uma possibilidade, né, dentro dessa análise que nós estamos fazendo. Próximo, por favor. Então, voltando atrás, no primeiro bloco, sensitivo como intermediário, até o momento não temos como afirmar. No segundo bloco, sensitivo como doador de fluidos. Então, temos sim a suspeita de que os animais possam funcionar como doadores de fluidos, mesmo que não saibam disso, e os espíritos humanos aproveitarem isso em fenômenos para atendimento de entidades encarnadas e desencarnadas, necessitadas de fluido vital, né? Vamos ao terceiro bloco, mediunismo, mediunidade ou animismo. Esse assunto está referido em Obras Póstumas, capítulo 7, quando Kardec trata da segunda vista. Então, referindo-se a médiuns videntes, audientes, sonambúlicos e sensitivos ou impressionáveis. E, como eu já disse, a referência a médiuns curadores, que está na mesma categoria, está no livro dos médiuns, item 175 e 189. Kardec diz assim, seria porventura demasiado considerar essas pessoas, ele está se referindo aos videntes, como médiuns, porquanto a mediunidade se caracteriza unicamente pela intervenção dos espíritos, não se podendo ter como ato mediúnico o que alguém faz por si mesmo. Aquele que possui a vista espiritual vê pelo seu próprio espírito, não sendo de necessidade para o surto da sua faculdade mediúnica o concurso de um espírito estranho, né? O fluido magnético,
disseminado por toda a natureza e cujos focos principais parece que são os corpos animados, é o veículo da clarividência sonambúlica, isolada da visão orgânica. Porque no caso do sonambulismo, por exemplo, eu não sei se nos próximos slides eu vou falar disso, mas eu já vou antecipar. Tem um caso de sonambulismo que Kardec trata no Livro dos Médiuns, que é assim, o indivíduo, inclusive, ele tem uma debilidade psíquica, ele é classificado como débil mental. Mas ele, quando incorporado, quando tomado por espíritos, ele receita medicamentos, receita várias ervas para as pessoas. E as pessoas se habituaram a isso. Então, nesse caso, ele entra em estado sonambúlico e também em estado mediúnico e ele receita coisa para as pessoas. Neste caso, é um sonambulismo mediúnico, porque ele entra em estado sonambúlico, que é um estado anímico, mas também, acoplado ao estado anímico sonambúlico, existe o processo mediúnico. Um determinado dia, as pessoas chegam para o receituário e ele diz, hoje não posso fazer isso porque ele não está aqui. Ele quem? O espírito comunicante. Então, mesmo que ele estivesse em estado sonambúlico, anímico, ele não teria oportunidade de proceder ao receituário, porque o médium comunicante não estava ali. Então, existe o sonambulismo anímico, mas ele pode também ser a porta de entrada para o fenômeno mediúnico. Então, seria um sonambulismo mediúnico, não é? Neste caso. Então, é isso que Kardec discute. Por exemplo, na vidência também. O indivíduo vê por si mesmo, pela sua capacidade espiritual, mas quando existe algum espírito que esteja por perto e que esteja favorecendo a sua vidência, esteja favorecendo a sua faculdade anímica, também pode haver digamos, um acoplamento de manifestação mediúnica, né? É isso exatamente o que está sendo tratado nesse assunto. Neste caso, então, desses médiuns, videntes, audientes, etc., o indivíduo vê, ouve, sente, diz Kardec, o que está na esfera de radiação do seu perispírito, na combinação de fluidos do espírito comunicante com o médium, não é? Então, neste caso, diz Kardec, repito, o fenômeno pode ser simplesmente anímico, quando não tem espírito nenhum e ele vê, ele ouve, ele sente por si mesmo, ou pode haver, através disso, o acoplamento da condição mediúnica quando existem espíritos presentes favorecendo a expressão daquela faculdade. A mesma coisa quando nós estamos na casa espírita, durante o passe. Nós podemos, então, estar aplicando passe em outra pessoa e esse fenômeno será apenas anímico, mas, de modo geral, favorecendo a atuação para que seja beneficiada a pessoa, os espíritos nos ajudam. Então, ao fenômeno mediúnico, acopla-se a característica do fenômeno mediúnico, não é? Então, é isso que Kardec discute exatamente nesses casos. Mas vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Em relação aos médiuns curadores, que é tratado no Livro dos Médiuns 189. Poder de curar ou de aliviar os males pela imposição das mãos ou pela prece, não é? Porque a capacidade mediúnica, a capacidade magnética do indivíduo, às vezes, é tão grande, é tão intensa, que só pela prece isso pode acontecer. E na observação do assunto, existe a seguinte informação. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica, pois todos os verdadeiros crentes a possuem, quer sejam médiuns de atividade ou não. Frequentemente não é mais do que a exatação da potência magnética, fortalecida em caso de necessidade pelo concurso dos bons espíritos. Então, mesmo que o médium curador tenha essa potencialidade, quando ele está imbuído de favorecer caritativamente o assistido, os espíritos vêm e potencializam essa sua capacidade, né? Então, ao fenômeno anímico, repito, acopla-se a característica do fenômeno mediúnico. Bom, vamos ver em relação aos animais, como isso seria possível. Na comunicação de Erasto, que consta do Livro dos Médiuns 236, então Erasto diz o seguinte, como eu já disse antes, há evidências de que os espíritos podem se tornar visíveis e tangíveis para os animais, né?
Então, seria um caso de vidência anímica e de percepção anímica em relação aos animais. Então, os animais têm essa capacidade anímica de ver espíritos, de perceber a presença dos espíritos. E eu pus aí para me lembrar de contar para vocês o caso do senhor idoso. Um dia na casa espírita, uma aluna minha do curso veio e disse assim: Ivina, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu lá em casa. Ela disse: olha, o meu tio, um senhor idoso, ele chegava todo dia em casa, sentava na cadeira de balanço, porque ele já vinha cansado, tirava os sapatos, e o cachorro da casa via no quarto, pegava os chinelos dele, trazia para ele e punha ao pé da cadeira de balanço onde ele estava sentado. Bom, esse ato se repetiu inúmeras vezes durante muito tempo. E esse senhor idoso acabou desencarnando. Bom, passaram-se alguns meses. Um dia o pessoal estava no serão familiar, depois do jantar, conversando, e alguém se lembrou do tio. E olhando para a cadeira disse: puxa, mas que saudade que a gente tem de vê-lo sentado nessa cadeira. Imediatamente o cachorro se levantou, foi ao quarto, trouxe ainda o chinelo do senhor que estava lá e depositou nos pés da cadeira de balanço, né? Então, ela me disse: será que ele estava lá? Eu disse: olha, eu não posso jurar para você que estava, mas esse fenômeno é muito sugestivo de que a família, se lembrando amorosamente do tio, né, tivesse suscitado a presença dele, atraída pelos laços afetivos da família. O cachorro certamente percebeu a presença dele, ouviu animicamente a presença dele ali, e foi ao quarto e buscou os chinelos e depositou aos pés da cadeira. Porque a troco do que o cachorro ia buscar os chinelos se não tivesse percebido a presença dele ali, né? Então, é um caso bem sugestivo, né? Eu estou falando como aquele livro, 20 casos sugestivos de reencarnação, do Ian Stevenson. Não posso jurar, mas é bem sugestivo de que estivesse acontecendo ali um fenômeno anímico, porque o cachorro tivesse percebido a presença do Senhor, né? E outra coisa é essa passagem bíblica que está em Lucas 8, 26 a 34, da cura do endemoniado Gerazeno. Então, recordando a passagem, é assim, olha, textualmente: rogaram-lhe os demônios a Jesus, porque Jesus é chamado para resolver um caso de processo obsessivo grave que os discípulos não conseguiram resolver. Então, Jesus chega e pergunta: quem é você? Ele diz: somos legião, né? Era uma legião de obsessores. Então, rogaram-lhe os demônios a Jesus que não os mandasse sair para o abismo, porque eles perceberam logo a autoridade moral de Jesus. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe os demônios, os obsessores, os espíritos necessitados, que lhes permitisse entrar naqueles porcos. Isso está escrito na passagem bíblica de Lucas, né? E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se desfiladeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Então, como é que nós, na nossa estrutura espírita, nós podemos entender essa passagem? A gente sabe que nem no fenômeno... Nem nos processos obsessivos mais graves, nem nos fenômenos de chamada incorporação, equivocadamente chamada de incorporação, o espírito entra e sai do médium, né? Essa é quase uma metáfora. Então, o que aconteceu? Esses espíritos muito necessitados estavam vampirizando aquela criatura, né? Quando eles sentiram a autoridade moral de Jesus, e eles eram muito necessitados a ponto de precisarem do fluido vital dos seres encarnados, então eles trocaram palavras com Jesus. Bom, saindo daqui, o senhor pode permitir que a gente entre nos porcos, ou seja, que a gente vá vampirizar os porcos, porque precisavam do fluido vital. Aliás, André Luiz, em suas obras, ele diz o seguinte, que nos matadouros, e essa foi uma das razões pelas quais eu deixei de comer carne há mais de 20 anos, ele diz, nos matadouros, esses espíritos necessitados de fluido vital ainda denso, amontoam-se a centenas para aurir o fluido vital que emana dos animais sacrificados. Vocês imaginem esses ambientes, né? E também todos esses atos de algumas correntes religiosas de sacrifício de animais, exatamente por isso.
para que o fluido dos animais sacrificados, esse fluido libertado, ele possa ser aurido pelos espíritos que acompanham aquele ritual todo, né? É uma coisa de nível evolutivo muito, que deixa muito a desejar. Então, eu ainda, no meu livro, eu escrevi o seguinte: então nós que ainda comemos carne, que temos esse hábito, nós estamos, de alguma maneira, fazendo parte dessa legião de espíritos necessitados que precisam do fluido vital e nós da carne dos animais, né? Então, esse é um entendimento que aos poucos a gente vai elaborando para poder construir um outro tipo de comportamento que depende do livre-arbítrio de cada um, e eu respeito completamente isso. Então, nesse caso, esses espíritos tão necessitados de fluido vital, eles, saindo pela autoridade moral, desprendendo-se daquele ser humano, eles precisavam de alguma coisa. Então, aquela manada de porcos que passavam por ali, eles se vampirizaram os porcos, que percebendo, sentindo a vibração negativa daqueles espíritos, se desesperaram e caíram despenhadeiro abaixo, né? Acabaram se afogando lá embaixo. Então, nisso tudo, o que nós temos que destacar? Que esses animais, os porcos, perceberam a presença das entidades, sentiram a qualidade dos seus fluidos, das suas vibrações muito pesadas, e acabaram se desesperando, né? Então, animicamente, esses porcos sentiram a presença dos espíritos, talvez até tenham visto esses espíritos, né? Então, é uma percepção anímica que os animais têm, sim, com toda certeza. Bom, então, voltando a Erasto naquela comunicação no 236, ele diz: muito frequentemente se vêem cavalos que se recusam a avançar ou recuar, ou que se empinam diante de um obstáculo imaginário. Pessoas como eu, que foram nascidas e criadas no interior, a minha mãe foi professora de roça durante uns 20 anos, e eu cansei de ir no trole, na parte de trás do trole, sem sapatos, arrastando os pés na areia do caminho, né? Eu me lembro tanto disso, imagina, eu era criança. A gente que foi criada no interior cansou de ouvir essas histórias de cavalo que não passava em determinado lugar, ou que se empinava e se recusava a passar em determinado local, e é o que o Erasto está falando. Pois bem, diz Erasto, estais certos de que o obstáculo imaginário é quase sempre um espírito ou um grupo de espíritos que se comprazem em detê-los. Olha que coisa interessante, né? E continua ele: lembrai-vos da mula de Balaão, é uma passagem bíblica também, que, em vendo um anjo pela frente e temendo sua espada flamejante, não queria avançar. Porque diz Erasto que o anjo primeiro se mostrou à mula e depois ao próprio Balaão, né? Então, continua Erasto: é que antes de se manifestar visivelmente a Balaão, o anjo quis tornar-se visível apenas para o animal. Então, é uma evidência anímica da mula de Balaão em relação a esse anjo, a esse espírito que se apresentou a ele primeiro e depois ao próprio Balaão. O caso do senhor idoso já contei, né? Próximo, por favor. Então, neste caso de mediunidade ou animismo, a questão envolve, o que nós estamos perguntando aqui, se os animais podem ou não ser médios, a nossa discussão, ela tem que envolver a discussão do conceito de médium. Então, no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, item 159, está escrito aquilo, o conceito de médium. Todo aquele, e Herculano Pires, ele foi muito perspicaz, porque em vez de todo aquele, ele pôs toda a pessoa, porque aí ele já não entra nessa discussão, né? Todo aquele que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Então, nessa definição do livro dos Espíritos, se animicamente os animais veem espíritos e percebem a presença de espíritos, eles são médiuns, não é? Segundo essa definição. Mas, na definição de Herculano Pires, no livro Mediunidade, Vida e Comunicação, ele já descarta isso, porque ele diz, toda pessoa, não é? Toda pessoa, então, nesse caso, nós não teríamos como dizer que os animais são médiuns. Agora, esse é um conceito amplo, lato sensu, que abrange, nesses casos, a participação de animais. Mas nós já vimos que, naquele primeiro caso, nós não temos elementos ainda para afirmar categoricamente que os animais possam funcionar como médiuns, embora aquelas considerações que eu fiz, né?
Então, nós temos que buscar nessa melhor conceituação a raiz etimológica da palavra. Então, se considerarmos que médium é apenas o intermediário, então os animais não podem atuar como médiuns ainda com os argumentos que nós temos, né? Próximo, por favor. Então, esse é o último slide. Eu quero encerrar com a figura amorosa de Francisco de Assis, né? Que há mais de 8 séculos viveu aqui e já exemplificava uma coisa que nós buscamos no nosso novo paradigma chamado ecocêntrico ou biocêntrico, né? De vivência harmônica com a natureza. Capra, no seu livro Pertencendo ao Universo, ele fala do conceito de indivíduo e de pessoa. Então, o indivíduo remete à unidade. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 5, 50, 60 pessoas, são 50 indivíduos, 50 unidades. Mas o conceito de pessoa, ele diz respeito à maneira como cada indivíduo, cada unidade, interage com os outros indivíduos, não só seres humanos, os outros indivíduos da grande rede cósmica universal, né? Então, eu acho que Francisco de Assis, ele exemplificou a tal da pessoalidade que nós buscamos nesse novo paradigma, que é a faculdade, que é essa proposta de interagirmos harmonicamente com todos os outros seres vivos dessa grande rede cósmica universal. Capacidade de interagir harmonicamente com toda a natureza. E mesmo nesse livro do Capra, em que ele faz um triálogo com 2 teólogos católicos, um deles, em determinado momento, quando eles estão discutindo essa coisa de nós pertencermos ao universo de maneira harmônica, ele diz assim: o verdadeiro sentido do amor é entregar-se a este pertencer ao universo, né? Então, é isso que eu desejo que as coisas aconteçam. E eu estou vendo aqui alguns alunos, como é o caso do Vinícius, que tem essa proposta. Então, ontem eu conversava com eles, com esses alunos jovens, dizia assim: olha, vocês tomem pé na situação, porque nós aqui dessa geração já estamos aqui naquela corrida com o bastão, dizendo: pega, 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 né? Pega o bastão, porque a gente está vendo que nós estamos trabalhando intensamente, mas sabemos que a nossa fase está terminando, está chegando ao fim. E é um motivo de muita satisfação para nós ver que os jovens estão chegando, estão assumindo a proposta, né? E os meus alunos lá na faculdade de veterinários, biólogos, enfim, todos os que lidam com os animais, e que lidam com os animais somos todos nós, né? O conjunto da espécie humana. Então, essa é a proposta, de que o verdadeiro sentido do amor é entregar-se a esse pertencer ao universo, a interagir de maneira harmônica com toda a natureza. Se não pudermos ainda amar os animais, vamos pelo menos respeitá-los como seres que sofrem, que têm direito à própria vida e que precisam merecer neste mundo ter o seu lugar. Afinal, nós não somos donos do mundo, apenas pertencemos a eles, como os animais também pertencem. Um grande abraço para vocês e muito obrigada.